está falando de Paulo aqui, do Paulo 007 e tal. Você tinha falado na outra live lá na Arena Apologética que uma das melhores provas da existência de Jesus, o cristianismo no primeiro século, não é nem mesmo a questão de Jesus em si, mas a questão de Paulo. Você quer explicar melhor esse argumento, da dificuldade que os críticos têm para negar, inclusive, gente que inclusive defende que Jesus é um mito e mesmo assim não consegue negar a historicidade de Paulo? Pois é, porque o Paulo, ele tem nas cartas paulinas, ele tem a narrativa toda das viagens dele, e ele vai passando pelas cidades, todas as cidades, eles batem as referências geográficas que ele tem um autor chamado do século XIX, do Hansen, não, o Hansen faz de Atos dos Apóstolos, né? É outro, ou seja, as referências históricas de Paulo e geográficas de Paulo, elas vão batendo, tá? Você tem Erasto, que é prefeito lá de Corinto, foi encontrado lá o monumento de Erasto, o Gálio, né? Tem uma inscrição com Gálio, que é procônsul, exatamente naquela época. Então, as coisas elas vão meio que batendo. Então, as coisas são concatenadas, elas têm... A história está muito bem encadeada. Você imaginar que uma pessoa construiu aquela história toda, fantasiou tudo, exigir muito, cara. Exigir muito. Não seria razoável isso. Então, a existência histórica de Paulo... Veja, a existência... É o que eu falei, o próprio Richard Kerrer, o próprio James Valent, eles admitem a existência de Jesus, de Paulo, né? Então, a existência histórica de Paulo, ela ainda mais... questionar isso, ainda consegue ser mais problemático do que a existência histórica de Jesus. A de Paulo está num nível... Tem um livro recente aqui do Chevy Tarese, né? Que ele fala aqui, Paulo, o que a história tem a dizer sobre ele? E ele fala aqui que ele é bastante categórico aqui, que ele fala da historicidade do Paulo, né? Ele não questiona isso, né? Enfim, tem outro ponto que me incomoda também na multiversal. Tem vários pontos que me incomodam na multiversal. É o que eu te falei. Por exemplo, quando eles questionam a autenticidade de Tácito, da passagem do Tácito, ok, está num debate acadêmico, vai escrever artigo, beleza, positivo, parabéns para vocês. Tá, nesse caminho, o caminho é esse aí, tá? Nesse sentido. O próprio Richard Kerr escreveu um artigo sobre a autenticidade de Tácito. Ele não escreve sobre Jesus mito, porque isso aí ele não vai conseguir publicar em lugar nenhum, mas a autenticidade de Tácito, isso está no debate, né? Aí, uma coisa que me incomoda, por exemplo, quando a multiversal fala que Jesus é um cara... Porra, aí é demais, cara. Aí já tirou do sério, cara. Aí já... Jesus, pasmem, vocês que estão me ouvindo aqui, vocês já leram os evangelhos, né? Já leram os evangelhos. Cara, tu consegue ter uma leitura aí, não precisa ser erudito nem nada disso, tá? É uma pessoa que lê o evangelho pela primeira vez. Tu consegue ter uma leitura ali que Jesus é um cara que vivia no bordel? Não, fala sério. Tu olhando assim, tu vê. Não, esse cara vivia no bordel. Vivia na promiscuidade. Era homossexual. O grupo lá dos 12 era um grupo de homossexuais que faziam suruba. Porra, tu só pode estar de sacanagem, meu amigo. Porque isso não existe. Não tem, pô. Não tem lugar nenhum isso, cara. Isso não tem cabimento. Não está no texto. Você me dizer que o texto leva a essa conclusão... Cara, eu não consigo entender. Não é possível, tu está lendo outro texto. Então, qual a cópia que tu tem? Porque a história da igreja, ela vai no sentido exatamente contrário, pô. A igreja é criticada por levar muito para o lado da castidade, até uma aversão a sexo. Tem uma historiadora, não sei se vou encontrar aqui, essa daqui, ó, que foi até expulso da igreja aqui, ó, Uta Rankin Heinemann, uma crítica. Eu gosto de ler todo mundo, eu gosto de falar mal, falar bem, eu gosto de ler tudo. Uta Rankin Heinemann, ela conta a história, Eunucos pelo Reino de Deus. Ela conta essa história, que a igreja, ela teve um viés anti-sexo, contra as mulheres, e isso está presente em vários episódios da igreja desde o começo, desde os primeiros séculos. Eu não sei de onde que veio essa história da promiscuidade, cara. Eu não sei de onde que veio. O movimento monástico, né, que você começa já no século III, já começa a ter pessoas que vão ali se retirar. Toda a história vai nesse sentido de castidade, né, de ter uma
respeito. O próprio Plínio, na carta, eu teve uma live com o Sabino, que ele me expulsou lá e me xingou, né? Porque ele só sabe fazer isso, não sabe xingar, não tem argumento nenhum, os argumentos são pífios, né? Os argumentos são pífios. Aí chega e fala que, não, outro que também fala que vivia no bordel, né? Vivia no bordel. Aí eu perguntei para ele, cara, mas de onde tu tirou isso? Porque não foi do Evangelho. Tu tirou da onde? Ah, tirei da carta do Plínio. Aí tá bom, vou ver a carta do Plínio. Cara, a carta do Plínio, pelo amor de Deus, ele não fala isso, cara. Em nenhum lugar ele fala isso. Pelo contrário, ele diz o seguinte, olha, eu tenho recebido denúncias anônimas com os cristãos e o que eu apurei é que eles reúnem um dia na semana para honrar um tal de Cristo aí que eles honram como se fosse um Deus, tá? Eles fazem essas cerimônias. Eles vivem em castidade, não tem nada disso. As denúncias são denúncias anônimas. Então, não tem nada que leve a isso. Aí o Trajano, eu vou ter que beber uma água. Aí depois, Antônio, ou o Claudemir, o Wesley, quiser comentar, comenta também sobre o episódio que eles usam para falar que Jesus pregava a imoralidade, que falou na última ceia ele estaria peladão lá com os discípulos e falou, amai uns aos outros, né? Aí porque Jesus falou para eles amarem uns aos outros, eles pegam esse amor aqui, falam que é no sentido sexual da coisa, induzindo que Jesus estava falando para fazer uma orgia lá com os discípulos. Enquanto o Adolfo está fora, o Abreu está fora, você quer comentar sobre isso, Wesley? Sim. Inclusive, eles se utilizam do grego para isso, né? Eles se utilizam, por exemplo... Então, o que eles fazem? Eles pegam ali, vão para o texto grego e olham lá. Amai-vos uns aos outros, né? Agapate alelos. Agapate. Está no imperativo, é do verbo agapau. Agapau. Então, amar, eu amo, né? E daí eles vão e olham as definições. Vamos ver o que pode significar agapau no léxico. Agapau pode significar amar, você pode ter um sentido fraterno, pode ter um sentido ali em relação à família, né? Um amor entre familiares, então tem vários aspectos. Eles pegam um dos aspectos, um dos sentidos desse verbo ali, e daí falam, pode ter o sentido sexual, então eles falam, olha aqui, esse verbo tem sentido sexual. Nossa, mãe, então Jesus está falando para fazer sexo mútuo ali, né? Para fazer orgia, né? E daí qual a base? Não, mas qual a base? Tem algum outro texto que dê essa ideia sexual? Opa, tem sim. Paulo falou, homens, amai as vossas esposas. Olha só, assim é conjugal, como Cristo gente. amou a igreja. Conjugal, então, é sexo. Então, está provado no grego. Igual a questão do Lucas 1:1, né? Como se Paulo precisasse falar para os maridos fazerem sexo, né, com as esposas. Pois é. Então, assim, eu acho que eles têm uma mente, assim, muito depravada, né? Eles não conseguem ler o texto como qualquer pessoa normal leria, né? Eu fico preocupado se tivesse, assim, um texto, assim, ame a sua mãe. Se eles lessem um texto assim, o que eles pensariam? Eu fico preocupado, sinceramente. Eu não sei o que passa na cabeça deles.